Olá, estamos aqui na TVD para darmos início a mais um programa Saúde para você. Você que eu sei que está sempre aí ligadinho, esperando para ver qual será o tema dessa semana. O que será que eu vou aprender hoje de novo? E, gente, já vou falar para vocês que hoje... Eu sempre falo que é especial, mas hoje é um dia assim que nós vamos receber uma convidada que nunca veio no programa Saúde. Então, por isso que nós vamos falar que é um programa muito especial para a gente aqui da TV Direta, que recebe pela primeira vez. E eu tenho certeza que para vocês em casa também, que vão ter o prazer de conhecer nossa convidada de hoje. Mas eu já vou falar para vocês quem é. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios do programa Saúde a presença da doutora Diana. A doutora Diana é médica, infectologista, eu acredito que seja a mais nova médica que chegou na nossa cidade, veio de fora e veio para ajudar, né, a completar o quadro clínico aqui da nossa cidade, né? Veio também para ajudar a colaborar, tenho certeza que vai também, né, desempenhar um importante trabalho na área de infectologia, juntamente com a doutora Maria Elisa, e ajudar e muito a toda a população, não só de Mococa, mas de toda a região. Então, eu tenho o prazer de apresentar para vocês a mais nova médica da nossa cidade aqui de Mococa, a doutora Diana. Então, vamos dar as boas-vindas à nossa convidada de hoje. Doutora, muito obrigada por ter aceito o convite. É com imenso prazer que a gente recebe aqui. Já aviso que é para vir muitas e muitas vezes. Muito obrigada. Obrigada, estou muito agradecida de estar no programa, de estar me apresentando para a cidade. Estou muito feliz de vir para cá. Estou muito contente com todo esse calor da cidade. Estou sendo muito bem recebida. E aqui é quente mesmo, é? Muito quente, bastante. Você veio de onde, Diana? Eu tenho uma trajetória meio comprida. Eu vim de Goiás. Sua família é de lá? A minha família é de Goiás. Nasci lá, fui criada lá. Depois eu mudei para Ribeirão, fui para Sorocaba e agora eu tô aqui. E como você veio parar em Mococa? Então, na verdade eu vim para cá, logo que eu me formei, eu tive uma oportunidade de começar a trabalhar aqui. E aí eu conheci meu noivo e aí a gente veio ficando aqui. Então, graças ao noivo, mais uma médica aqui na nossa cidade. Principalmente por ele. Então, gente, vocês já conheceram a nossa convidada de hoje. Às vezes você está em casa assim, a gente fala, mas quem será essa médica nova? Então, essa médica nova é a doutora Diana, a mais nova infectologista de Mococa. E o que é infectologista? Gente, infectologista é aquela médica que cuida dessas doenças que dá febre, né? Essas febres, essas infecções, é infecção de urina, é pneumonia, hepatite, dengue, AIDS e assim se vai. Uma gama de doenças, né? E até já vou falar, doutora, é como se fosse um clínico geral, né? Porque tudo dá febre, não é? É um clínico geral que a gente acaba se especializando nessas coisas que ninguém sabe o que é. Acaba parando na mão do infectologista. Essas que dão febre, que vão ficando mais prolongadas, é o que vai parar com o infectologista. Então, ó, vocês já sabem o tema do programa Saúde de hoje. E eu gostaria de apresentar mais uma vez, então, e pedir para o Murilo colocar o nome da doutora embaixo, né? Para que as pessoas que estejam em casa assistindo, para que conheçam, né, a nova médica, a doutora Diana. E o assunto de hoje, né, é infectologia. Então, ó, você que às vezes tem alguma infecção, quantas coisas que a gente pode aprender hoje, gente, a respeito das hepatites, quem teve dengue, né? E mesmo as pessoas têm dúvida a respeito da AIDS. Ligar, não deixar o nome, não deixar endereço, não deixar nada, não tem problema. O importante é vocês ligarem, participar do nosso programa e aprender, né? Então, quem quiser participar, o nosso telefone 3656-4147. O nosso e-mail, né? saudetvd@hotmail.com já está à disposição de vocês para a gente falar sobre esse importante assunto. Mas vamos lá. Doutora, é muito difícil, assim,
um órgão, uma coisa que não dá febre, né? Você vê assim, ó, a pessoa tem infecção de urina da febre, tem tosse da febre, tem sinusite da febre, tem um machucado, um trauma no pé da febre, né? E muitas vezes as pessoas vão se medicando em casa, né? Eu gostaria de abrir o programa, logo que nós estamos falando desse importante tema que é a infectologia, falar um pouquinho dos antibióticos. Qual que é a sua opinião a respeito de ser proibido a venda de antibiótico na farmácia, assim, por livre escolha? Esse assunto é um pouco polêmico, não para nós, na verdade para a população, porque para a população ficou mais difícil, eles acham que ficou mais difícil o acesso a ter um antibiótico, mas na verdade isso foi uma maneira de controlar a chegada da pessoa no antibiótico. Por que acontece na maior parte das vezes? A gente tem febre para quase todas as respostas, os mecanismos de defesa do nosso corpo, a primeira coisa que vem é a febre. Então, o primeiro pensamento das pessoas é tomar um antibiótico. Então, ela vai lá na farmácia, isso era antigamente, ela ia na farmácia e escolhia qualquer um, mas não necessariamente esse antibiótico era o certo. A hora que ela chegava no médico, esse antibiótico já talvez não fizesse efeito mais, ou não era necessário. Então, essa restrição de comprar remédio só com a receita é justamente para isso, para fazer a pessoa procurar o médico para que seja receitado o medicamento correto. E outra coisa, assim, não é porque a pessoa tem febre que ela tem que tomar antibiótico. A gente tem que entender que não é só bactéria que dá febre, né? Exatamente. Por exemplo, agora, essa época de agora é muita época de gripe. E as gripes dão febre. Dá uma febrezinha mais baixa, que ela é menorzinha. Só que essa gripe não precisa de antibiótico. E aí a pessoa acaba tomando remédio, acaba pegando aquela sobrinha que ficou do vizinho, ou da amiga, ou que ficou em casa da criança que sobrou. E normalmente não vai precisar, vai passar só. O corpo consegue resolver isso daí sem precisar de auxílio de antibiótico. E outra coisa, também às vezes a pessoa chega no médico, né? Vai lá no médico porque tá com a criança com febre e tal. E chega lá, o médico fala, não vai tomar antibiótico, é só uma virose e vai tomar só um analgésico. Às vezes a pessoa sai meio desapontada, não sei se você percebe sai isso. Extremamente frustrada. Porque ela acha que a solução para a febre é o antibiótico. Mas não é. E muitas vezes ele chega no consultório, ou no pronto-socorro, ou naquele médico que ela já está acostumada, com um dia de febre só, acabou de ter febre, e você nem tem mais nada para ajudar ali. Mas a solução não é o antibiótico, quase sempre não é o antibiótico. Ô, doutor, e tem umas febres assim que a gente não acha a causa, né? E ela some sozinha. Exatamente, porque o corpo precisa de tempo para se proteger. E aí o antibiótico não vai caber. Então, gente, ó, eu gostaria de deixar bem claro para vocês. Febre é um alerta, né? Ó, algo errado está acontecendo. Exatamente. Né? E às vezes tem que ter paciência, aguardar. A gente vê muito isso até no pronto-socorro, né? A mãe põe a criança para dormir, a criança está ótima. Aí de repente, 2 horas da manhã, a mãe fala, tá com febre. Que mãe fez? Já pega a criança, sai correndo e leva para o pronto-socorro, né? Em vez de observar, e muitas vezes até dar um analgésico um pouquinho para ver a evolução, né? Porque muitas vezes o médico não tem o que fazer, né, doutora? Tão importante quanto a febre são os outros sintomas que vêm junto. Se a pessoa ficou prostrada, se ela está quietinha, criança principalmente, se ela está moada, se ela acaba deixando de comer, se o idoso está mais amuado, só quer saber de dormir ou está confuso. Então, tão importante quanto a febre são os sinais que vêm junto. Tosse, nariz escorrendo, a dor de garganta, a dor de cabeça, o arder para fazer xixi, tudo isso é tão importante quanto a febre. E o importante é sempre procurar o médico, nunca se automedicar. Exatamente. Esse é o mais importante. O recado principal do antibiótico é isso. Sempre procurar um auxílio antes de tomar medicação. Você sabe que uma vez eu vi um paciente que ele falava assim, eu tomo um antibiótico e guardo, porque quando eu precisar vou tomar de novo, né? Você já deve ver isso muitas vezes, né? Muitas vezes. Todo dia. Por exemplo, hoje chegou uma moça que estava com uma dor de garganta, que estava incomodada, mas já tinha dias que ela estava com essa dor de garganta, tinha mais de 10 dias que ela estava com dor de garganta, mas ela resolveu ir no pronto-socorro aquele dia, porque aquele dia ela se sentiu mais incomodada que os outros dias. E tinha sobrado uma amoxicilina do irmão que ficou em casa, então ela pegou aquele remédio e começou a tomar, ela ficou, e agora? Eu vou tomar, não vai, e aí? Acaba mascarando o que precisava ver.
E aquele dia, e hoje realmente ela não precisava. Ela foi pela ansiedade que ela pegou de tomar o remedinho que sobrou lá de casa. Então, gente, ó, vocês viram que o nosso assunto de hoje é infectologia. São as doenças que dão febre, as doenças infecciosas de maneira geral, né? Como as hepatite. Ó, quem tiver dúvida, ligue pra gente, vamos participar e aprender, né? Um pouquinho mais hoje com a nossa convidada, a doutora Diana. Doutora, mas logo nós estamos falando assim de febre, dessas doenças, a gente não pode deixar de falar da dengue, né? Você já tinha presenciado assim um surto tão grande de dengue, doutora? Esse ano surpreendeu bastante. Não sabíamos. Na verdade, essa epidemia desse ano, a gente estava esperando o ano passado. Porque o governo ele consegue fazer, através de dados estatísticos, de controle de quantidade de casos da população, a gente consegue fazer uma previsão do que vai vir. Então, essa epidemia que teve esse ano estava prevista para o ano passado. Não nessa escala que teve. Essa escala esse ano foi muito maior em todas as cidades do Brasil inteiro. Mas Mococa conseguiu se sobressair. Assim, na sua opinião, por quê? Você acha que a culpa é do povo? É do poder público? É dos dois? É um conjunto. Definitivamente é um conjunto, porque não adianta o governo exibir propaganda na televisão, tentar conscientizar a população, sendo que a pessoa lá em casa guarda uma água que ficou, reservatório que ficou, aqueles baldes enormes de água destampado com medo da falta de água. Isso aconteceu muito em vários bairros, não só de Mococa, mas da região inteira. Pelo medo de faltar água, as pessoas estavam reservando e guardando água em locais inapropriados. E isso foi um problema, não só aqui, mas também o lixo que ficou guardado. Então, não só da população, mas principalmente do governo. Bom, ó, nós já vamos começar a responder as perguntas dos nossos telespectadores. Gente, e você que ainda não ligou, vamos ligar, vamos aprender um pouquinho mais, né? Aproveitando hoje a presença da doutora Diana junto aqui à TV Direto. A Fabiana, lá da Alvorada, ligou pra gente. Obrigado, Fabiana, pela ligação, por abrir o nosso programa Saúde de hoje. Então, a Fabiana diz o seguinte: doutora Diana, eu tive dengue em janeiro. Mas até hoje tenho dor de cabeça, tenho fraqueza. É normal ainda? Fabiana, sua pergunta é excelente, viu? Obrigada por estar ligando aí, entrando em contato, esclarecendo uma dúvida frequente, viu? É bem frequente essa dúvida sua. A dengue, ela tem um período que a gente fica doente aí com ela, que é em torno de 7 a 10 dias. Mais que isso, provavelmente não é dengue. E esse período de restabelecer, de melhorar a saúde, de dores, não se enquadra nesse período. É muito restrito nesse período de 7 a 10 dias. Depois disso, qualquer outro sintoma não pertence mais à dengue. Já é outra coisa. Mas tem gente que fala assim, mas eu tive dengue, nunca mais sarei. Até hoje estou ruim. Não existe isso. Todo mundo fala isso. Principalmente aquelas pessoas que ficaram piores aí da dengue, que ficaram mais doentes, mais fracas. Fala assim, eu tive dengue e agora eu nunca mais melhorei. Toda hora eu estou tendo alguma doença, estou ficando doente, tendo que ir todo dia no pronto-socorro. Não, isso não é verdade. A dengue, ela realmente, durante o período que você está com dengue, a imunidade cai bastante, fica enfraquecida. Isso tudo é resposta da dengue, mas isso melhora. Melhora muito mais rápido do que quando começou. Em torno de 14 dias já voltou tudo ao normal. Doutora, você teve dengue? Eu não. Graças a Deus eu não tive dengue. Nem eu. Mas vamos lá. Fomos no poucas, viu? Poucas. Eu acho que uma das únicas da cidade que não tiveram. A dona Odete ligou pra gente lá da Casa Marques, né? Ela, a família toda tá assistindo, as filhas e tal. Ligou para mandar um abraço e dizer que deseja que a doutora Diana seja muito bem-vinda à nossa cidade. Dona Odete, muito obrigada por toda a sua família e o carinho que vocês estão me recebendo. Eu fico muito feliz, viu? Mando um abraço e um beijo para todo mundo. Você vai conhecer a dona Odete, a cidade inteira conhece, viu? Então tá bom. A Paula, lá da Mocoquinha, ela pergunta assim, doutora, qual é o risco do uso indiscriminado do antibiótico sem prescrição médica? A pessoa que vai lá e compra antibiótico, que risco que ela corre? Quem que fez a pergunta? A Paula. Paula.
Olha, o risco da gente fazer um uso de um antibiótico aí de maneira indiscriminada é que as bactérias, elas se aproveitam desse uso para se fortalecer. Então, do mesmo jeito que a gente, com relação a alguma coisa agressiva, as bactérias e todos esses agentes que a gente não vê, eles tentam elaborar um mecanismo de se proteger. Então, se eu tomo um remédio que não era para aquilo, aquelas bactérias que estavam ali meio perdidas, elas começam a se fortalecer. E isso daí é passado para outras. Então, o uso, o que começa a preocupar? Principalmente para mim, na minha profissão. Que aquele antibiótico que você usa na sua casa, que você não deveria ter usado, quando você precisar internar, não só você, mas as outras pessoas, quando começam, que elas vão internar, aquele antibiótico começa a não fazer efeito. E são os antibióticos que são mais fáceis, que são melhores usados, que têm uma ação melhor e mais rápida. Então, essa é a minha principal preocupação, minha e dos meus colegas, não só infectologistas, mas também dos médicos. Você fortalece, deixa elas resistentes. Exato, elas ficam bem fortes e vitaminadas ali. Aí a hora que você vai, aquilo é vitamina para elas. Exatamente isso. Mas vamos lá, ó. A Maria da Coab 2 diz o seguinte: doutora, minha mãe tem 72 anos, tem cirrose e não pode fazer o tratamento atual. Ela está esperando chegar um tratamento novo, porque ela tem problemas mentais. Tem mesmo que esperar, porque o fígado dela está muito comprometido. Sim. Essa daí é um grande problema que a gente enfrentava até esse ano com relação ao tratamento de hepatite. O tratamento da hepatite, os tratamentos que a gente tinha anteriormente, eles eram bem agressivos, que eram formados por injeção e comprimido, seja lá quantos eram os comprimidos. Mas esse tratamento é muito forte, muito agressivo. A maior parte das pessoas que mais precisam desse tratamento, que são as pessoas como ela, que tem cirrose, elas acabam se debilitando muito com o tratamento que a gente tinha anteriormente. Então, o risco de ter algum problema, de ter alguma intervenção, ou de até ir para a morte, era muito grande com esse tratamento. Atualmente, agora, o novo tratamento vem só com o remédio, não tem mais a injeção que tinha anteriormente. E os efeitos colaterais diminuíram muito. Então tem que esperar sim. Esse tratamento que vem está sendo esperado no Brasil inteiro, já é usado na Europa, Estados Unidos, mas cada país tem uma legislação. Então por isso que as pessoas estão muito ansiosas com esse remédio. Essas pessoas que têm hepatite, que têm cirrose, que estão esperando, vão ser muito beneficiadas com esse tratamento, que a chance de cura é muito alta. Então precisa esperar sim, justamente pelos riscos. Vale a pena aguardar. Vale a pena esperar. Esses mesezinhos que a pessoa vai esperar, esses dias, não vai piorar a cirrose assim. Então dá para esperar. É porque a cirrose já é uma doença crônica, assim, né? Não Ela demora uns dias, anos, né, para se instalar. Quando instala, debilita muito a pessoa, mas ela demora um tempinho para... Demora um tempão, na verdade, então, né? Vamos com fé aí, Maria, que logo vai chegar o remédio. Se Deus quiser, sua mãe vai ficar boa, viu? Bom, o Mané Garrucha ligou. Mané Garrucha é nosso telespectador assíduo, ó. Eu tô aqui há anos, hein? Não vou falar a quantia de anos. E ele, ó, toda quarta-feira, ninguém liga a televisão em outro lugar, ninguém faz nada porque é dia do programa de saúde. Então, um abraço, Mané. Bom, a Lúcia, aqui do centro, diz que acompanhou a irmã no pronto-socorro e foi muito bem atendida pela doutora Diana. A senhora é uma pessoa muito humana e muito atenciosa. Doutora, seja bem-vinda à nossa cidade. Ai, Lúcia, obrigada pelo carinho. No pronto-socorro não é um lugar que a gente consegue dar muita atenção, muito carinho, mas a gente tenta. Eu realmente tento dar o mínimo de dignidade durante o atendimento. É isso que eu pretendo. É minha meta de trabalho. É que às vezes é tanta gente que tem que atender que a gente até gostaria de ficar mais tempo, né? Tem muita gente que vai lá só para conversar, aquelas senhorinhas, que elas querem tanto. Às vezes ela tá com uma dorzinha de cabeça, tinha até o remedinho em casa, mas ela só quer uma atenção, um carinho. E lá, realmente, a gente não consegue conversar tanto quanto gostaria. Mas vamos lá, ó.
O João Dias, da Coab 2, mandou um e-mail pra gente. Gente, quem quiser participar por e-mail, é só lá, ó, saudetvd@hotmail.com. Ou se não, liga, o importante é estar aqui com a gente. Ó. O João diz o seguinte: doutor, eu tenho urinado com a mesma frequência, mas eu percebo que de 10 dias para cá, minha urina está muito amarela e muito forte. Isso pode ser algum problema mais sério? Bom, com relação a essa urina dele, é muito importante a gente lembrar que o tempo está mudando. Já não está aquele friozinho que estava mais, as noites também já não estão tão frias, então o dia está calor, a gente transpira muito mais. E o suor é água, e água a gente elimina por vários lugares, é o suor, transpiração, saliva e também pela urina. A urina o xixi é um dos meios que a gente mais elimina a água. Então, se a urina está ficando escurecida, a primeira coisa que tem que pensar, a quantidade de água que eu estou tomando está correta? O dia está mais quente, exige mais água, eu preciso tomar mais água. Então, no mínimo, uns 2 a 3 litros aí de água para os dias mais quentes, até mais aí só de precisa. aumentar, às vezes já clareia, né? Então, primeiro prestar atenção nisso. Estou tomando a quantidade de água certa? Arde para fazer xixi? Xixi está com cheiro muito forte, então se você tomou água, aumentou a quantidade de água e esse xixi deu uma melhorada, então provavelmente não é nada. Mas precisa melhorar isso aí. Então, João, ó, vamos beber água, né? A gente esquece muitas vezes de tomar água, né? Realmente, a gente esquece muito. E quando a gente lembra, é porque já está com déficit. Então, o ideal é não esperar dar sede, é tomar mesmo de hábito. Mas a gente não gosta de tomar água, né? Porque a água não tem gosto. Então, fica ali para depois. Mas o melhor líquido que existe é a água, né? E nada substitui a água. Suco, cerveja, nada, refrigerante, muito menos. Bom, ó, a Gisele Oliveira também mandou um e-mail pra gente. Ela diz o seguinte: doutor, eu tive uma infecção no dedo. Aí descobri que era uma bactéria chamada Staphylococcus aureus. E eu tomei antibiótico. Além de tomar antibiótico por boca, tem algo mais que eu posso fazer para não pegar mais essa bactéria? Gisele, essa bactéria, ela está presente, é uma das bactérias que tem mais presente no corpo e no meio ambiente. Então, aqui na minha pele, se eu for mandar para o laboratório, vai ter o estafilococcus, é o que mais tem. Se ele infeccionou o dedo, é porque provavelmente tinha uma porta de entrada, um machucadinho, uma unha encravada, ou alguma coisa que fez ali que a bactéria aproveitou e proliferou. Então, o antibiótico é importante ser tomado, o curativo, deixar sempre bem limpinho, sequinho, lavar com água, sabonete, tentar evitar que deixe a secreção parada ali, aquele pus não é legal, deixar sempre bem lavado e bem seco. E evitar machucar outra vez para a bactéria não aproveitar e entrar. Mas além do antibiótico, se ela tomou antibiótico boa, era isso que ela tinha que fazer mesmo, né? Era isso que ela tinha que fazer. Fez perfeitamente, fez o tratamento correto. E é até importante, logo que nós estamos falando de antibiótico, que às vezes a pessoa toma 3, 4 dias, acha que está bom e já para, né? Eu gostaria que você falasse isso, a importância de tomar na hora certa e a quantidade certa de dias. Isso é muito importante, realmente. O que a gente tem que fazer? Quando o médico prescreve antibiótico, primeira coisa que a pessoa olha e fala assim: ai, mas tudo isso de miligramas é muito forte esse remédio. Ah, não, eu chego em casa, é muito forte, o médico passou de 6 em 6 horas, de 8, não, mas é muito forte, eu vou tomar de 12 em 12. Aí você começa a tomar o remédio não faz efeito, aí você vai lá, troca, você para de tomar, ou então, que é o mais comum, a pessoa começou a tomar o remédio, tomou por 3 dias, aí o remédio começou a fazer efeito, a pessoa para de ter febre, ela melhora, se tinha dor de garganta já está sumindo, se tinha arder para fazer xixi, ardência, já começa a não arder mais, aí ela acha que sarou e para. Aí daqui uma semana, ela vai voltar. Ai, doutor, aquele remédio que você me passou não é bom, o meu xixi voltou a arder, esse remédio não funciona, não. Não é que o remédio não funciona. É que a bactéria estava morrendo com o antibiótico que você passou, só que você parou de tomar. Então, ele volta a crescer. Então, por isso que o remédio tem um período certo para tomar. Porque todas as bactérias precisam morrer. Se ficar uma, ela volta. Aí começa a tudo de novo. Tudo de novo. Aí, provavelmente, aquele antibiótico que você tinha tomado não vai funcionar mais.
E é importante a gente saber que a gente tem que viver em paz com as bactérias, né? Porque bactéria tem em todo lugar, né? Se a gente fizer exame da nossa saliva, é cheio de bactérias, né? Exatamente. Mas tem a quantidade certa e as bactérias certas, né, doutora? Exatamente. A gente tem um convívio, como se fosse toda uma família ali. Tem bactéria na pele, tem bactéria na urina, tem no olho, tem na pele, tem na boca, tem no estômago, tem no intestino, tem em todos os lugares. O que não pode é uma delas começar a crescer mais e aí que vai gerar o problema. A doença vai vir daí. A gente até fala assim que as pessoas, quando têm vontade de urinar, tem que ir no banheiro, né? Não pode ficar segurando muito tempo a urina, porque pode ser até uma das causas, né, da proliferação de bactérias, não pode? É uma das causas principais em mulheres, porque a mulher tem um pudor de não fazer xixi, de ir no banheiro nas horas que precisa, tá com vontade, tá num lugar inapropriado. Isso é um hábito moderno, da civilização moderna, de ter um horário muito apertado, de ter muitas atividades durante o dia, então dá vontade, você fala, não vou no banheiro agora, espera. Aí, de repente, dá vontade de novo, você só mais um pouquinho. Isso não é legal, porque a bactéria fica ali, ela quer ir embora, mas você está prendendo, e aí é o suficiente para ela proliferar cada vez mais. Mas vamos lá, ó, o Wagner Becker também ligou, né? E para mandar um abraço para você e dizer que, apesar de não conhecer a doutora Diana, está gostando muito do programa e manda um abraço e que você seja bem-vinda à nossa cidade. Wagner, obrigada pelo carinho, viu? Agradeço. O Wagner Beck também é nosso companheiro aqui na TV, está sempre por aqui, do Sindicato Rural, né? Um grande abraço e mais uma vez obrigado, viu, Wagner, pela ligação. O Valdemir, da Vila Lambari, ele ligou primeiro para dar um parabéns ao programa, um abraço à doutora Eliana e doutora Diana. Seja muito bem-vinda à Mococa, né? E gostaria de saber, doutora, se todas as infecções são acompanhadas de febre ou pode ter infecção que a pessoa não tem febre? Primeiro, um abraço, viu, para você e para todo o pessoal aí do seu bairro. A febre é o primeiro sinal, a gente já até comentou isso, ela é o primeiro sinal e é o sinal que mais faz a pessoa procurar auxílio. Mas, para algumas pessoas, elas podem realmente não ter febre. E aí, como que você vai saber? Como eu já disse, tão importante quanto a febre são os sinais que vêm junto. Então, se a pessoa não tem febre, ela vai ter alguma outra dica, o corpo vai dar alguma outra dica. Às vezes, se for uma infecção na pele, vai vir um pus ali, vai aumentar o volume, vai crescer alguma coisa. Na infecção urinária vai vir um cheiro forte na urina, vai ter alguma outra coisa a mais da febre. O pulmão vai ter catarro, vai ter tosse. Então, além da febre, ou sem a febre, vai ter esses outros sinais que são as principais dicas. E tem paciente que não tem febre, às vezes tem um diabético, né, doutora? Às vezes ele tem uma infecção de urina, por exemplo, e às vezes ele nem está apresentando febre ainda e pode estar com a infecção, né? O diabético, o idoso, eles são uma caixinha de surpresa, o diabético principalmente, porque ele pode até não ter algum dos sintomas. Então, como que o diabético vai começar a pensar que tem alguma coisa errada? Quando ele começa a ver que a diabetes não está controlada. Sempre estava controladinha e uma hora ou outra ela começou a subir, mesmo tomando remédio, mesmo fazendo alimentação adequada, mesmo assim ela tá alterando. Então, o que tem que fazer? Procurar o médico mais próximo. A Patrícia, lá do Jardim Alvorada, pergunta se é normal ter infecções de urina assim, mais de uma vez ao ano. E ela tem infecção e não apresenta assim, sintoma, como ardência, nada dessas coisas. Primeiro, Patrícia, um beijo, viu? Um abraço. Essa pergunta sua é excelente. É uma das buscas disparado aí, é uma das que mais tem busca aí no infectologista. Porque a mulher, ela tem uma facilidade muito grande para ter infecção de urina. O homem, ele tem um canal da urina ali muito maior do que o da mulher. A mulher é mais curtinho. Então, muitas vezes,
ela começa a ter ardência, arde para fazer xixi, tem todos esses sintomas de infecção urinária. E primeira coisa que tem que pensar quando tem infecção recorrente, o que eu estou fazendo de errado? Eu estou tomando água, bastante água para lavar a bexiga várias vezes, eu estou fazendo uma limpeza correta no meu dia a dia, até a peça íntima, a roupa íntima da mulher influencia, porque está muito quente, essas peças sintéticas de lycra, aumenta muito a temperatura e facilita a proliferação de bactéria. Eu estou indo no banheiro a hora que eu tenho vontade? É outra pergunta que a mulher tem que fazer. Porque muitas vezes ela não vai, trabalha numa loja ou como comerciante ou com alguma coisa, não pode sair a hora que ela tem vontade. Então isso é muito importante, ela pensar o que ela está fazendo de errado. E nem toda vez que ela faz o exame de urina, se deu infecção, se ela não sente nada, tem que prestar atenção. Isso é infecção mesmo? Ou é só a bactéria que está lá convivendo comigo sem me causar doença? Então isso tem que ficar atento. E às vezes também essas infecções de repetição tem que investigar a causa. Tem que investigar, ver se tem uma pedrinha ali que está facilitando a infecção. Então tem que investigar sim. Porque não é comum a pessoa ficar tendo infecção de repetição, igual a pessoa que tem pneumonia, tem uma vez, depois espera um pouquinho, tem outra, algo de estranho tem no organismo, né? Realmente tem que ver o que está acontecendo, porque infecção não é normal. O próprio nome já fala, é alguma coisa que já não é minha que está me causando problema. Então, se está tendo aquilo várias vezes, o que está acontecendo? Tem que investigar sim, tem que buscar, tem que insistir, tem que, e de preferência, tentar ir no médico só, para ele fazer o raciocínio. Porque às vezes você teve uma infecção ou teve uma pneumonia, vai no médico, aí depois você teve de novo, vai em outro. Aquela pessoa não vai prestar atenção nesse detalhe que você teve várias vezes. Eu falo assim, tem que insistir. Fala, doutora, eu não melhorei, vou ter que ir. Tem que insistir, tem que persistir e tem que falar. Se você não fala, o médico não vai saber. Tem que falar. Ó, o Sebastião da Coab 2 disse que há 3 semanas, mais ou menos, ele teve um sangramento no intestino que cessou. Depois ele percebeu também que ele começou a urinar escuro, né? E ele começou, doutora, isso pode ser alguma infecção? Sebastião, primeira coisa, obrigada por você ter ligado, viu? Sangue nunca é normal, em lugar nenhum. Então a gente não pode ficar feliz, ou ficar contente, ou ficar tranquilo de ter um sangue em algum lugar. Sangue nas fezes, né? Que foi a primeira vez que ele teve e apresentou isso daí, tem que ir no médico, tem que ver o que está acontecendo. Depois você começou com uma urina escura. Pode ser algum sinal de infecção? Pode, até pode. Mas tem que ver certinho o que está acontecendo. Porque perder sangue a gente tem que investigar, Tem né? que investigar, sempre tem que investigar. Sangue nem no xixi, nem na tosse, nem nas fezes não é normal. Tem que ver. A Carmen da Vila Carvalho gostaria de saber a sua opinião, doutora, sobre castanha da Índia. É bom, assim, para circulação, para as coisas, assim, para peso nas pernas, para as infecções, para essas coisas? A castanha da Índia ela é mais usada pelo pessoal dos vasculares aí, porque ela ajuda a melhorar a circulação. Mas com relação a melhorar a imunidade, não tem... E melhora mesmo, será? A circulação... Não sei. O pessoal gosta bastante, eles usam bastante, mas não sei se tem uma comprovação científica a respeito disso, não. Ó, a Renata, lá da Santa Clara, primeiro ela parabeniza o programa, diz que está ótimo o programa, está gostando muito do assunto, né? Ela gostaria de saber assim, doutora, uma pessoa que está com tosse há vários dias, mas não tem febre, pode ser pneumonia? Renata, um abraço, viu? Obrigada, um beijo para você. Tosse prolongada precisa ser investigada. Além da tosse, tem que prestar atenção em como que é essa tosse. Porque uma doença que é bem comum e que às vezes a gente esquece é a tuberculose. Ela dá uma tosse prolongada e que não vem acompanhado por uma febre até sutil, que ela vem mais à noite. Mas nem toda tosse também prolongada é tuberculose. Tem algumas outras doenças
que não são infecção e que dão tosse. Refluxo da tosse, né? Então, sinusite da tosse. Então precisa ver aí como é que tá o nariz. Porque a pneumonia, ela costuma muito mais dar febre do que não dar febre. Uma pneumonia que não tem febre é mais comum em idoso, pessoa que fica mais acamada, aquele pessoal que fica mais acamado. Em pessoa saudável, não. E a cor, assim, da secreção, a cor do catarro? Às vezes a pessoa fala assim, ó, tô com uma tosse terrível, não tem febre, mas tô com um catarro assim, esverdeado, amarelado, assim. Isso fala a favor de uma infecção por bactéria? A cor da tosse, a cor da expectoração do catarro que vem é muito importante. Porque aquele catarro branquinho, clarinho, transparente, pode ser só muco, é só a secreção que a gente produz naturalmente. Agora, aquele catarro mais esverdeado, mais acastanhado, ou amarelo, bem espesso, pode representar a presença de bactéria, sim. É dar dica importante. E muitas vezes a pneumonia pode se complicar, né, doutora? Pode sim. A pneumonia pode, além de dar febre, a pessoa pode ficar muito debilitada, a pressão cair muito, pode dar aquela famosa água no pulmão, que é o derrame, então, que dá dor. Então, pode dar tudo isso sim, pode ser bem complicada e às vezes até precisar de uma internação. E essas internações não podem ser demoradas, isso que é importante a gente falar também, né? Porque às vezes quando a gente começa a tratar uma pneumonia no início é uma coisa, né? E depois é tudo mais complicado, né? Exatamente. Quando a gente pensa numa internação por uma pneumonia, por que a gente tem que fazer essa internação? Para a pessoa melhorar o estado dela. Aquela pessoa que estava com a pressão baixa, muito debilitada pela infecção, ela vai lá para tomar um antibiótico na veia para tentar recuperar o mais rápido possível. Mas tem que ser uma estadia no hospital. Rápida, prolongada o suficiente para tentar melhorar o estado da pessoa, mas não longa o suficiente para ela pegar uma outra infecção no hospital. Então, tem que ser rápida, mas ao mesmo tempo eficaz. Tem que ser o suficiente para ele poder seguir o tratamento com antibiótico em casa. E importante, mais uma vez, a gente falar, principalmente para as pessoas que têm tosse, que têm pneumonia, a necessidade da hidratação, né? Exatamente, é muito importante, porque a febre, ela faz a pessoa perder líquido e deixa a pessoa debilitada, então o líquido é essencial para essas pessoas. Mas logo que nós estávamos falando de febre, de tosse, você citou a tuberculose, né? Às vezes as pessoas falam, mas tuberculose, será que ainda tem isso? Ainda existem casos novos de tuberculose? E existe, né, doutora? Existe. A tuberculose foi um problema lá para trás. A gente deve... Alguém tem. Sempre a gente tem um vozinho, uma vozinha que teve tuberculose. A gente sempre lembra daquela história de alguém que faleceu por causa de tuberculose. Naquela época, a tuberculose não tinha cura. As pessoas eram largadas nos asilos, isoladas, em Campos de Jordão, nessas cidades altas aí, para a pessoa morrer. Porque não tinha tratamento. Hoje em dia tem tratamento, é uma doença tratável, curável, mas existe, ainda existe, voltou a crescer a tuberculose, primeiro por causa das pessoas com HIV, com AIDS, que tem uma saúde bem debilitada, que pega a doença muito mais fácil do que outras, e também por causa daquelas pessoas, moradores de rua, aqueles alcoólatras abandonados aí na rua, e a tuberculose. É uma bactéria que está presente no nosso meio, ela está por aí na população. Mas a gente tem uma imunidade boa, a gente consegue prevenir que ela vire um problema para nós. Mas ela está por aí. Logo que você também deu essa deixa falando assim da AIDS, eu gostaria de perguntar também, doutora, logo que você é infectologista, você acha que as pessoas, os adolescentes, assim, de maneira geral, eles estão se prevenindo contra a AIDS? Na verdade, não. Todo mundo sabe da existência dessas doenças sexualmente transmissíveis. Todo mundo já ouviu falar. Mas essa população jovem que está vindo agora, que está dessa nova geração, eles, mesmo sabendo, não têm a noção que a AIDS é uma doença que é tratável, que a pessoa fica bem controlada, mas que existe. Ela tem gente aqui do lado que pode ter AIDS, ter HIV, que a gente não sabe. Que ela não tem sintoma, não tem cara,
E pega. Pega com uma facilidade muito maior do que as pessoas acham que pega. Né? E muitas vezes a pessoa fala assim, nem vou fazer o teste, que eu morro de medo de descobrir se eu tenho, né? Também deve ouvir muito isso. Tem muito, mas aí que tem que fazer. Porque quanto mais rápido você descobre, mais rápido a gente consegue tratar e melhor a gente deixa a sua imunidade, para você não ficar tão doente a ponto de não ter o que fazer. Mesmo tomando o remédio, o coquetel que a gente fala, hoje em dia esse coquetel melhorou muito. Não tem tantos efeitos colaterais quanto tinha antigamente, então quanto mais rápido você descobrir, melhor. Então, era sofrido antigamente, era tanto remédio, a pessoa passava tão mal, né? Era muita coisa, a dose era muito alta, tinha diversos efeitos colaterais. Hoje em dia ainda tem efeito colateral, mas melhorou muito. E ainda surgem medicamentos novos, remédios novos aí. E é importante a gente falar que essas doenças, como a hepatite, a AIDS, a tuberculose, o governo fornece os medicamentos, né? O Brasil é um dos melhores nesse fornecimento de tratamento. Nem os Estados Unidos fornecem remédio de graça, gratuito aí, igual o Brasil fornece. E são remédios muito caros. A gente não tem noção do quanto custa esse remédio, mas chega muito mais do que 1.000. O tratamento é caríssimo e o governo ele fornece, basta só você acompanhar. Ele fornece o tratamento inteiro para todo mundo. Um telespectador anônimo, eu tenho a impressão que ele quer falar a respeito da AIDS, né? Ele pergunta assim, doutora, qual o período, a janela imunológica, assim, para a gente ter certeza que não pegou a doença, né? A janela imunológica da AIDS primeira coisa, antes de você ficar preocupado de ter ou não ter, tem que prevenir. Tem que usar preservativo, usar camisinha, que vai prevenir. Mas, por um acaso, aconteceu uma exposição aí de risco, tem que fazer o teste o mais rápido possível. Não para saber se você pegou de alguém, mas para saber a sua chance, se você já tem ou não. Fez isso, você não tem um período aí de 30 dias para você repetir o teste. Repete o teste e pode repetir depois com 6 meses. Depois desse tempo, se veio negativo, fica tranquilo, tá tudo bem. Então, tem um tempinho aí. Mas essa dor de cabeça não pode ficar se repetindo, né, doutora? Não pode, porque é uma coisa que a gente consegue prevenir. Se é prevenível, por que ficar com essa dor de cabeça que vai te acompanhar? E depois qualquer gripezinha, qualquer febre que você vai ter, você vai ficar pensando, ai meu Deus, será que agora Será que agora está aparecendo? Não, calma, não é assim, né? E, outro telespectador também que ligou e não se identificou, uma telespectadora, ela disse o seguinte, doutora, estou com um corrimento amarelado há mais de uma semana e algumas dores pélvicas. Pode ser alguma doença sexualmente transmissível? O corrimento amarelado, ele pode representar alguma bactéria, mas as DSTs, ou essas doenças sexualmente transmissíveis, elas, além da cor, dão um cheiro forte no corrimento. Então, e outra coisa importante que você falou é da dor. Dor nunca é normal. Então, é importante, é bom procurar o ginecologista para ver, porque ele consegue, vendo o corrimento, a característica desse corrimento e avaliando a dor, ver se isso pode ser uma DST ou não. Mas tem que olhar, né, direitinho. Tem que examinar isso daí, direitinho, né? ver não como deve tá. ter vergonha, né? O importante é procurar e tratar isso aí. São coisas que as pessoas, felizmente, né, tem mesmo, né? Porque às vezes a pessoa está com isso daí e fica com vergonha de ir ao médico, de ir ao ginecologista. E ele é um médico para tratar isso mesmo, né? Tem que procurar, não pode ter vergonha, não. O médico é aquela pessoa que é seu conselheiro. É aquela pessoa que você tem coragem de contar o que você não teria para as outras pessoas. Às vezes a gente no bar conta coisa que não deveria e para o médico a gente esquece de contar. Então tem que contar, tem que ter confiança, fala com ele, expõe.
Aconteceu, qual o problema? Acontece com várias pessoas, a gente nem imagina que acontece, então tem que falar assim. Vai lá, desabafa, abre o coração, fala com ele, que ele tem vai que confiar, né? que ele vai tratar. Se ele não conseguir, ele vai te encaminhar para quem resolva o seu problema. Claro. Tem que ver. Porque assim, o médico, a função dele não é criticar, é ajudar e tentar resolver o problema, não é verdade? A nossa obrigação é orientar e tratar. Tem que orientar e tem que tratar, tem que ser conselheiro. Mas, doutora, logo que a gente está falando assim, da AIDS, dos cuidados, da camisinha, a gente também tem que deixar aquele recado, principalmente para as mulheres que fazem unha toda semana, né?